Olha a Rose Olá, aí, Carol. linda. Boa noite. Tá dando pra escutar? Tá sim, estamos escutando Rose, gente. Tudo certo? Tudo perfeito. Então, Pronto. Rose, boa noite. Que bom te trazer aqui para conversar com a gente de novo. Isso. Segunda Gente, vez já, né? segunda vez. E como eu falei com vocês, ao longo dessa semana, né, semana passada, dessa semana, eu tive a oportunidade de conversar com algumas mães de bebê, Rose. E eu pensei assim, poxa, eu queria trazer uma mãe de bebê que já não emagreceu agora, que já emagreceu lá no passado, para ela mostrar para mostrar para essas mães também que emagrecimento, a gente pensa assim, só vou emagrecer naquele momento, depois eu vou engordar de novo, vou virar efeito sanfona, e a gente realmente trazer isso para elas. Sim. Mas primeiro, Rose, conta pra gente, né? Quando foi que você começou seu emagrecimento? Na verdade, eu nem pergunto a sua idade, a idade do bebê. Quantos anos? É, eu comecei quando a Maria tava com 3 meses, né? Então eu comecei bem no iniciozinho, assim, do meu pós-parto, pode-se dizer, né? Então, quando eu iniciei, tanto que quando eu comecei, na verdade, eu nem comentava assim com as pessoas, para evitar até os palpites, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem logo o bebê, vem toda aquela questão de que seu corpo vai voltar ao normal, não se preocupe, não, então tá muito recente, enfim. Então eu comecei de uma forma que era somente em off, vamos dizer assim, né? Para que nada me atrapalhasse nesse processo. Olha, gente, isso que a Rose trouxe foi bem bacana, porque realmente as pessoas, às vezes, elas vêm na tentativa de tentar ajudar, só que a mentalidade das pessoas que não estão ali naquele momento, eles associam o emagrecimento, como a gente até conversou algumas vezes, né? A sofrimento, a passar fome, acha que vai prejudicar o leite materno. E com isso, como você falou, eu faço até alguns vídeos se brincando, os palpiteiros, que são pessoas que querem o nosso bem, não são pessoas que não querem, mas eles não passaram por esse grau de consciência, né? De educação, de alimentação que vocês estão tendo agora. Né? Então, às vezes, eu sempre falei, eu até falava com vocês no programa, falando assim, gente, evita, porque daqui a pouquinho, vai passar 15 dias, vai passar um mês, essas mesmas pessoas que provavelmente estão te criticando, ou podem te criticar, elas vão chegar para você e vai perguntar, ô Rose, por que você tá fazendo que você emagreceu assim? Né? E vai querer a mesma receita. E Isso. Maria estava amamentando, não foi, Rose? Foi. Quando eu comecei, eu ainda estava amamentando e ainda estava na licença maternidade. Então, eu comecei um mês antes de encerrar minha licença, justamente para quando eu retornasse ao trabalho, que eu não tivesse essa dificuldade com a questão da alimentação. Porque eu sabia que ia ter aquela questão da ansiedade, porque eu ia estar distante dela, ia passar a maior parte do tempo no trabalho. Então, foi um dos motivos também que me fez entrar logo no programa para poder já dar uma regulada nessa questão, que foi também o que me ajudou bastante, até com a questão da organização. Porque como eu já deixava, né, as marmitas, Tudo certo. as proteínas já separadinhas, tudo separadinho, isso facilitava exatamente até quando eu chegava do trabalho, de já ter algo pronto ali, eu não ter que comer alguma outra coisa que fosse atrapalhar o meu processo do emagrecimento. E assim, muita gente acha que a amamentação, né, Rose? Inclusive a gente passou por isso, eu passei outras mães também, que só amamentando vai conseguir emagrecer, né? Isso eu mostro que sim, existem pessoas que conseguem emagrecer amamentando, só que muitas das vezes a amamentação, ela aumenta o apetite, ela aumenta a vontade de comer doce. E se você não tem um direcionamento, né, como você falou, às vezes o cardápio vai ser um facilitador, né? Que onde você está Uhum. naquele caminho, você vai para onde? Então, assim, você começa a ser a facilitador mesmo. Outra questão que as pessoas falam também, que tem medo, né, que em relação assim, será que vai prejudicar a minha amamentação? Né? Isso já é comprovado, gente, pela ciência. Na verdade, a gente melhora a qualidade do leite materno. Né? Então, assim, isso eu converso muito com vocês, porque assim, se uma pessoa que está se alimentando o tempo todo de bolacha, doce, né, de coisas ruins, o que ela está passando pro leite materno dela é só aquele excesso de carboidrato e açúcares, né? Quando você enriquece com a sua alimentação, que consequentemente você vai emagrecer, né? A ciência já comprova, você melhora a parte cognitiva do bebê, óssea, mental, diminui os quadros de alergia, melhora a qualidade de sono da criança, né? E assim, eu queria te perguntar, você achou que diminui a sua produção do leite? Não, eu não tive interferência com a minha produção do leite, não teve interferência com a questão de ganho de peso de Maria.
né? Então, nessa questão da minha amamentação, não teve nada que causasse prejuízo, né? Então, minha produção de leite continuou como estava e também não teve prejuízos quanto ao ganho de peso de Maria, que às vezes a gente fica também um pouco preocupada, né? Se não vai interferir com a criança, enfim, mas seguiu tudo dentro da normalidade. Você se sentiu mais disposta, Rose? Como é que foi a Rose antes e depois? Com certeza, até pela questão intestinal. Não sei se tu vai lembrar que eu disse que eu tinha muita dificuldade. E então, o funcionamento do meu intestino melhorou bastante. E isso acabou influenciando também na minha questão do meu humor. Eu nunca esqueço de um das aulas do programa, que você fazia o trocadilho com a palavra enfesada, né? Quando o intestino não está muito bem, que a gente fica enfesado. E era exatamente isso, né? Mas como eu não tinha esse conhecimento em relação da questão da importância do funcionamento do intestino para, né, toda essa questão, eu realmente pude ver a diferença quando eu, de fato, comecei a entender melhor mesmo e a estudar, né? Porque é um estudo que a gente faz nesse programa para esse funcionamento do emagrecimento, que foi diferente, por exemplo, de quando eu fiz o emagrecimento por conta própria. Só como você falou aí no início, pegando as dicasinhas, vendo um vídeo aqui, inspiração de, sei lá, de uma blogueira de emagrecimento, né? Eu consegui, mas eu não consegui manter, que foi diferente do programa. Eu já falei isso também contigo, que o primeiro módulo, para mim, até hoje, foi o que mais me transformou, porque foi aquela questão de você trabalhar com a questão da mentalidade, de realmente entender que isso é necessário para mim, porque na verdade, Carol, eu vejo assim que pra gente que é mãe, o emagrecimento, ele não é fácil, mas ele é possível, mas é uma luta contra as nossas próprias prioridades. E dentro das nossas prioridades, a gente não quer se colocar em primeiro lugar, porque a gente às vezes acha que é até egoísmo, né? Porque tem o nosso filho, tem marido, tem casa, nananã e tal. Então a gente acha que naquele momento a gente não é prioridade. E quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente vê que, na verdade, a gente está melhorando tudo. Porque se a gente não estiver bem, nada vai ficar bem, né? Então, aquele primeiro módulo, para mim, foi, até hoje, o do meu coraçãozinho, assim, sabe? Porque realmente fez uma grande transformação em mim. É o que eu sempre digo para as mães, né? Tem até a analogia do avião, né? Quando a gente está ali voando, que sempre diz assim, não, antes de você colocar a máscara, até na pessoa que você mais ama, que é seu filho, você precisa colocar em você. Porque se você não colocar em você, você não vai conseguir salvar o outro. Né? E quando eu digo para vocês, mães, vocês precisam estar bem, inclusive para que você passe isso para o seu filho, para sua família, para o seu marido, é porque através de você, da sua transformação, como você falou, o meu humor melhorou, então a minha paciência melhora, o meu relacionamento melhora, a minha autoestima melhora. Então a mulher que está feliz, que não está depressiva, que não está ansiosa, como essa criança vai receber essa mãe? Vai viver num ambiente muito melhor, né? Então, o emagrecimento, ele acaba, a gente fala de emagrecimento, mas a gente vai agir em todas as áreas da nossa vida, né? Em todos os relacionamentos. Muitas ficam, às vezes, com vergonha de sair de casa, né? Criava aquela expectativa que ia conseguir emagrecer, depois não conseguiu emagrecer, né? Não quer encontrar as pessoas, deixam de aparecer nas fotos. Então, isso parece simples, mas não é. É uma mulher que vem se apagando. Né? Às vezes o casamento vai sofrendo consequências, gente. É porque aqui na nossa live não tem como mostrar para vocês a foto de Rose. Porque foram 9 quilos perdidos, mas, gente, tem 9 quilos. Eu costumo de brincar, né? Existem 9 quilos, existem 9 quilos diferentes. Porque os 9 quilos dela parece que só tava na barriga. Né, Rose? Carol, hoje, quando tu me falou da Eu live, vou aí mostrar eu vocês fiquei lembrando. depois. Eu fiquei lembrando disso, né? Que eu falei, e foi justamente isso que eu tava pensando. Eu fiz, meu Deus, quando eu vejo as minhas fotos de lá do início, eu falo, como é que eu achava, depois, né, eu olhava, será que eu vou conseguir? E aí, quando eu via que essa questão da foto que você falou, até pra gente tirar foto só pra gente, às vezes é difícil, porque a gente não quer se enxergar, né? Então, até nisso, eu falei, não, eu vou vencer, eu vou fazer minhas fotos, né? E a cada evolução que eu olhava, nem eu acreditava, né? Quando eu ia usando aquela calça mesmo, que eu coloquei como meta, eu falei, não, essa calça ela vai fechar, né? É algo assim que eu nem acredito. Eu achei, eu vou quase pegar
meu computador. E assim, engraçado, o que o Rose falou é perfeito, porque assim, eu lembro que quando eu peço a foto para vocês, né, no início, vocês não querem tirar, porque vocês não se sentem confortável com aquela foto. Só que a transformação é tão grande, tão rápida, você vestindo as roupas dos seus sonhos, que depois eu peço, mãe, você pode me dar essas fotos para poder incentivar outras mães? Ah, mostra para quem quiser. Eu tô linda, eu tô maravilhosa. Eu vou lá buscar essas fotos. Então, assim, a mulher, ela não se importa porque ela estava com a calça que estava aqui, que não fechava nem a metade. Gente, tinha um palmo assim, não era Rose, um palmo assim, Era. abertão. E agora ela fechou e tá folgada, bem folgada. Aí quando ela não queria me mandar a primeira. Hoje em dia eu mostro pra vocês, ela não tá nem aí, porque a gente tá o quê? É a mudança da transformação. Né? Tem mãe que me fala assim, vamos for o início logo, e fala assim, ah, Carol, mas eu só perdi 4 quilos, um exemplo. Só perdi 3 quilos. Eu digo, gente, peso não é tudo, é medida. Então, quando eu peço as fotos pra vocês, é pra vocês compararem esse antes e depois. Tem gente que fala, ai meu Deus, eu não emagreci nada, eu digo, emagreceu. Quando você vê a medida, é algo assim que é demais. Inacreditável. É inacreditável, porque assim, é inacreditável. E às vezes a gente que tá ali acima do peso, eu digo que Rose conhece minha história, talvez todas as mães que estejam aqui não conheçam, mas algumas conhecem também. Eu também tive dificuldade na minha perda de peso. Então, assim, tirar uma foto, se ver quando vocês estão desconfortáveis, é extremamente doloroso, porque a gente não quer nem se enxergar. Só que a partir do momento que você não se enxerga, que você não se vê, que você não se percebe, você também não vai ter o poder de mudança, né? Aí você vai ter que conviver, como eu sempre digo, com esse corpo de gestante, né? Até quando, gente? Até quando a gente merece, né? Deixar com que o M de mãe diminua o M de mulher, sendo que eles podem conviver juntos e felizes. E, gente, um ponto bem interessante. Eu vou perguntar para vocês enquanto eu vou pegar aqui, Rose. Pergunta para ela se. Conta para ela se você fez exercício físico. Eu volto. Inicialmente, eu não fazia o exercício físico, né? Porque eu estava ainda me adaptando com a rotina. Depois eu comecei a fazer alguns exercícios em casa mesmo, ia fazendo aos poucos em casa. E aí depois, quando eu já tinha retornado ao trabalho e tal, eu comecei a fazer no meu horário de almoço. Então, é até um ponto importante, Carol, para a gente falar, porque às vezes a gente fica naquela ideia de que a gente também só vai conseguir emagrecer se estiver fazendo atividade física. E na realidade a gente consegue emagrecer. E minha perda de peso aconteceu justamente no período que eu não estava treinando. Né? Eu não estava fazendo os exercícios físicos quando eu tive aquele boom assim no meu emagrecimento. Então é algo que a gente pode até desmistificar, né? Para não ficar nessa ideia, ah, mas eu não tenho tempo para ir para academia, eu não tenho tempo para fazer exercício em casa. Mas com a alimentação a gente consegue. Eu estou tentando abrir aqui para mostrar elas. E assim, mães, o que eu digo para vocês é o seguinte: primeiro, na maioria das vezes, pelo menos assim, todas as mães que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, a grande maioria, não fazem exercício físico. A grandíssima maioria. Não fazem por quê? Não porque eu não incentivo exercício físico, mas é porque no início, às vezes, é muito difícil colocar uma rotina de mãe, né? Colocar, você tirar, às vezes, a mãe de perto do bebê. Às vezes ela não quer perder aquele vínculo, porque ela já, todo o tempo do mundo pra gente é insuficiente. Às vezes ela não tem rede de apoio para deixar a criança. Às vezes ela não quer vestir uma roupa mais apertada e mais colada para estar no ambiente de academia, onde ela não está feliz com o corpo dela e confortável com o corpo dela. Então, quando eu digo para vocês emagreçam e depois o seu próprio corpo vai pedir para fazer exercício, quando eu recebi a foto da Rose mesmo, ela mandou a foto para mim, tô fazendo CrossFit. Eu fiz assim, como? Como assim CrossFit? Então, assim, o corpo, gente, ele começa a pedir porque você desinflama. A Rose falou, né? Eu desenfezei, eu era uma pessoa enfesada. Você sabe o que é enfesada? É cheia de fezes. Então, as fezes ali, ó, 4 dias, 3 dias, 2 dias, sem conseguir sair, sem conseguir perder, lhe dá mau humor, lhe dá tristeza. Baixa sua serotonina, que é o hormônio do prazer, da alegria e da felicidade. Né? Então, assim, a gente fica naquela situação, às vezes, quando eu digo para vocês, primeiro, gente, recupera o corpo, recupera a sua vitalidade, recupera a sua energia, vê os seus exames, vê seu corpo, seu funcionamento, né? E, lembrei de outro ponto também, que você tirou o medicamento, não foi, Rose? Foi, sim, sim. Conta Eu pra vi gente. até algumas mães que falaram também da questão da diabetes gestacional. Eu tive, mas consegui controlar com a alimentação ainda na gestação. E desenvolvi também hipertensão durante a gestação.
E aí, logo depois, foi uma preocupação que eu tive, que eu lembro também que eu falei contigo, ô Carol, eu desenvolvi a hipertensão e eu estava preocupada, porque a minha mãe é hipertensa, o meu pai era hipertenso e tal. E eu lembro muito bem de você falar assim comigo, Rose, essa questão da genética não vai ser o fator predominante para você permanecer hipertensa. A gente consegue controlar com a alimentação. E, de fato, aconteceu, né? Com a alimentação, depois com a prática do exercício físico. E aí eu voltei para fazer o acompanhamento com o cardiologista. A gente primeiro fez um teste de passar um mês sem a medicação. E aí eu continuando com a atividade física e com a alimentação. E aí eu ia aferindo a pressão todos os dias, né? Fazer o controle. E voltei pro cardiologista. Foi quando ele viu que realmente a minha pressão já estava regularizada e que não tinha mais necessidade de ficar tomando a medicação. E até hoje, né? Eu ainda continuo, não precisei, graças a Deus, voltar e nem vou, né? Graças a Eu vou Deus. permanecer desse jeito. Aí eu me pergunto, né? E te pergunto também, poxa, se essa Rose que estava ali lá atrás com Maria, com 3 meses, não tivesse assim a coragem, porque eu digo coragem, porque emagrecer é um ato de coragem, de atitude, de acreditar. Se você não tivesse acreditado em você, né, na gente, nessa capacidade, como é que você acha que você estaria hoje? Carol, eu acho que bem depressiva, viu? Porque assim, eu vejo que eu mudei muito a questão da minha autoestima, sabe? Deixa eu Muito mostrar aqui para mesmo. elas. Será que eu consigo mostrar? Ah, não vou conseguir, não. Mas é essa mamãe aqui, gente, ó. É isso mesmo. É isso Depois aí vocês mesmo. procurar Acho que aqui. dá pra ver, Olha Carol. essa. Dá pra É ver. uma menina. Ela tá uma menina de 15 anos agora. Depois vocês vão ver aqui no meu Instagram. É uma mudança assim absurda. Então você acha que você realmente estaria. É, porque mexe demais, né? Mexe demais com a gente. Por mais que a gente não e pense assim, eu não vou me importar com a opinião alheia, mas o nosso próprio julgamento é o pior, né? A maneira como a gente se vê é o pior. Porque a gente se olhar no espelho e não tá contente com aquilo que a gente está vendo é muito ruim, né? Então, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter iniciado lá nos meus 3 meses pós-parto. Para mim, foi a melhor decisão que eu tomei. Né? Eu estava pensando mais cedo também, que quando eu comecei, ainda era uma mãe de 5 a 20. E o programa, ele é tão bom, né, que ele mudou o nome, porque de 5 a 20 deixa a gente limitada, não é isso? Eu acho que mudar o nome e colocar Mamãe Magras para sempre dá essa ideia de que é algo que a gente pode extrapolar e não ficar só com aquela meta que a gente colocou inicialmente, né? Então a gente vai sempre quebrando. Fazendo, né? Então esse programa para mim foi algo que veio num momento que eu nem imaginava que eu ia precisar tanto, mas ele veio num momento que foi muito crucial para mim. E hoje, Carol, assim, eu quando encontro algumas pessoas, porque eu acho que você percebeu, né, que eu acabei não fico mais com tanta postagem no Instagram. E eu acho que até algumas pessoas pensam assim, que de repente eu não esteja postando porque eu não estou muito bem comigo mesma e tal. Quando as pessoas me encontram, estão naquela surpresa, sabe? Nossa, você está muito bem, você emagreceu muito, sabe? Vai falando. E eu vejo assim o quanto que isso me deixa feliz pela questão de que foi algo que começou por dentro e que realmente está refletindo por fora, né? Então eu sempre te falo assim que eu vou ser repetitiva agora, de que aquele primeiro módulo, para mim, foi o meu divisor de águas, né? E para as mamães que estão aqui pela primeira vez, que ainda não conhecem de fato o programa, gente, Carol realmente ela dá aulas, né? É uma aula para cada vídeo. A gente aprende muito mesmo. Aprende muito a ponto de a gente não ficar regrado com aquela ideia de que a gente precisa de um planinho alimentar para estar pesando tudo, para estar vendo tudo. Hoje eu já consigo ver que eu não preciso estar fazendo aquela quantidade de refeições que eu achava que eu tinha que fazer. Café, lanche, almoço, lanche, sabe aquela coisinha? E fico sempre treinando aquela ideia de que assim, vou comer quando eu realmente estiver com fome, não só com a vontade de comer, né? Eu já consigo. Foi outra
aula que para mim também foi muito importante, essa questão da gente entender quando a gente realmente está com fome ou só quando a gente está com vontade de comer, né? Que a gente olha, eu queria comer isso, mas o nosso corpo nem tá, né? Sentindo falta ainda. Oh, Rose, eu fico muito feliz com suas palavras, mas é o que eu sempre digo, gente. O que não passa com comida, o que não é fome, não passa com comida. Então, às vezes, a gente tem que resolver algumas questões internas para poder emagrecer também. E a questão como a gente está falando, né, das vitaminas, dos exames. Então, às vezes, não é só uma questão de força de vontade. Eu não digo para ninguém aqui no meu Instagram, exemplo, Rose, e falo assim, quando me pede alguma dica, eu digo, coma quando tem fome. Porque essa pessoa sem acompanhamento, sem ter feito seus exames, sem ter checado suas vitaminas, como a mamãe falou, minha vitamina D tá em 20, meu ferro tá em 7, minha vitamina B12, ela não vai conseguir comer quando tem fome, porque ela é compulsiva e ansiosa. Então a gente tem que tratar a base inicial dela, o intestino, o funcionamento do corpo dela, colocar ela para produzir bons hormônios, ela ter serotonina, ela ter hormônio do prazer, da alegria, recuperar o libido, aí ela consegue fazer isso. Então, por isso que a gente diz assim, eita, não, gente, desculpa. Então, por isso que a gente fala que o emagrecimento, né, como eu converso muito com vocês lá, ele é muito de dentro para fora, né? Essa questão de ter força de vontade sem estar regulada é algo que, né, mexe muito com a gente, porque da onde eu vou tirar essa força? Tem muitas mulheres que perguntam de onde eu vou tirar. E por incrível que pareça, essa força, ela não vai vir, como você falou, de um papel e de uma dieta. Essa força vai vir do regulamento do seu corpo, né, do funcionamento do seu organismo. E quando Rose fala assim, gente, é porque eu preparo vocês a não viver de dieta. Então eu trouxe Rose hoje para conversar com vocês, justamente por isso. Rose é uma mamãe que foi da época que o programa ele tinha outro nome, era Mamãe 5 a 20. Mas foi a primeira turma. E ela nunca engordou, ela não engordou mais. E ela não fez dieta. Então, assim, ela não vive, ela não pesa alimento, ela não passa fome. Você come de tudo, Rô? Você come bolo, você come. Eu encontrei com uma vez ela mandou pra minha avó, comendo uma torta, comendo. A gente come de tudo, né? A gente come de tudo. Só que a gente primeiro desinflama o corpo, dá os nutrientes, muda a mentalidade, né? Muda a cabeça, muda tudo. Então, assim, e vocês também que talvez pensam assim, cara, mas eu não tenho tempo, né? São pequenas, são aulas de 5, de 10, de 15 minutos, de 20, mas a gente vai ter contato todos os dias. Então, eu faço a programação para que você me veja pelo menos todos os dias por 5 a 10 a 15, 20 minutos. E a gente tem a programação do dia, né? Porque, assim, eu acredito muito, sem esses dois pontos, né? O emagrecimento, ele tem três pilares. Três pilares. Que é mentalidade, organismo e alimentação. Só que as pessoas emagrecem porque elas focam apenas na alimentação. Elas emagrecem, elas não emagrecem porque elas focam apenas na alimentação. Né? E quando eu pensei em trazer essa estrutura para vocês, das lives, da semana de emagrecimento, é justamente para te mostrar que é um caminho. Porque vocês, se vocês viverem, vamos supor, eu também dou dica na internet. Mas eu tô aqui, eu criei, cada dia que passa eu vou expandindo meus conteúdos, né? Para trazer essa linha de conscientização. Eu pensei assim, poxa, eu vou fazer 10 dias de live antes do evento. Será que eu consigo? Com um bebê pequeno, eu vou dar um jeito. Vou começar com meu esposo, vai dar certo. Aí eu criei o Hora da Mãe de Bebê, que tá ali toda terça e quinta trazendo informação para vocês. Porque, gente, o emagrecimento verdadeiro é uma transformação de vida. Então, quando a gente diz, né, existe uma janela de oportunidade do emagrecimento após ter filho, que acontece nos 12 primeiros meses do bebê. Então, quando você falou, Carol, eu tava com 3 meses, meu bebê amamentando, eu não fiz exercício físico, eu não fiz dieta calculada, eu não pesava comida, e eu comia de tudo, e ela conseguiu perder esses 9 quilos e manter, e o peso dela todo na barriga, praticamente, né? Foi mais medida do que qualquer outra coisa. Isso aconteceu também porque ela aproveitou o momento, que é a janela de oportunidade do emagrecimento. Então, nesse período, naturalmente, mais fácil perder esse peso. É mais fácil, o seu organismo está orquestrado para que você aproveite. Mas da mesma forma, se você deixar a ansiedade, a compulsão, o medo, né, te dominar, esse peso ele fica contigo e a gente acaba virando estatística, né, de dizer assim, poxa, é a maternidade que acaba com a mulher. Só que na verdade não é. É a falta de informação, né? A falta de clareza, é a falta da gente olhar e falar assim, em meio a isso que eu vivo, eu vou tentar por mim e pelo meu filho.
né? Pela minha filha, pela minha família, pela minha saúde, né? Então tem toda essa visão que vai muito além de qualquer coisa. Eu falei, como é que eu vou conscientizar essas mães que elas precisam fazer exame, que se muitas das vezes elas vão até um profissional e o profissional diz que ela não precisa. Tem que ter live falando sobre isso, né? Ela acha que ela vai na farmácia, ela vai comprar uma vitamina e essa vitamina vai subir, só que não vai subir, porque o organismo ele é orquestrado, todos os órgãos eles se comunicam, né? Então, às vezes, você cuida do intestino, mas você não cuida da tireoide. Como eu falei com vocês, eu falei, gente, eu não queria ser técnica, eu não queria ser específica, mas aqui eu tenho certeza que só tem mulheres maduras, né? Eu não tô falando com adolescente, todo mundo que eu tô falando aqui tá entendendo o que eu tô falando. E às vezes tá se vendo e dizendo assim, meu Deus, foi isso que aconteceu, né? Por isso que esse peso me pertencia, me pertenceu no passado, É. não, não mais. E quando eu descobri isso, Rose, ela acompanhou desde o início, ela sabe. Eu tinha um Instagram aqui que eu falava de emagrecimento geral, né? Eu tinha minha clínica, meus pacientes. E quando, gente, eu tive a dificuldade de emagrecer após o nascimento da minha filha, porque eu fui fazer o quê? O que era convencional. Dieta calculada, pesada. Eu sempre fiz exercício físico. E nada disso resolveu. Nada disso resolveu. Porque a orquestra do meu corpo, o funcionamento do meu corpo no pós-parto, ele é diferente de outras fases da vida. Porque os hormônios mudam, as vitaminas caem, a rotina muda. Então a necessidade estratégica alimentar é diferente também. Emocional é diferente também. Então, quando a gente não tem esse start, eu falei, gente, ninguém tá cuidando dessas mães. Ninguém tá falando com essas mães. Ninguém tá ajudando essas mães. E tá todo mundo falando que é normal. Aí você fica doida, né? Querendo mostrar. E deu Então é isso. super certo, né, Carol? Deu super certo. Está dando certo, com fé em Jesus. E eu choro, eu dou risada, eu brigo, eu chamo atenção. Ai, Mas gente, que é muito delícia. bom mesmo. Como eu falei na outra live, na live também que a gente fez, eu indico muito, gente, porque Carol ela faz todo um acompanhamento, como ela falou aí, ela faz acompanhamento com a gente, ela manda mensagens de incentivo, sabe? Então a gente tem toda um apoio, sabe? É, assim, é uma outra rede de apoio que a gente precisa. Então, é toda essa questão, não é só a questão física, não. Ela ajuda bastante também a gente nessa questão psicológica, que eu acho que é o que acaba pesando tanto para a gente depois que a gente tem filho, porque muda demais o nosso corpo, né, Ai, Carol? E no meu caso, como eu falei, eu não tenho essa disponibilidade toda, né, para ficar em casa. Então, minha maior parte do tempo é no trabalho. Então, era a minha maior preocupação. Como é que eu ia reagir com isso? O meu medo era que eu descontasse na comida a minha ansiedade. Porque eu sabia que em algum momento isso ia pesar para mim, até pela própria cobrança, né? De saber que ia estar muito distante por muito tempo da minha filha. Então, eu tinha muito esse receio de como é que eu ia reagir. Mas graças a Deus, como eu já vinha nesse processo, eu consegui manter. é um ponto que realmente mexe muito com a mulher, né? Porque assim, a gente sempre diz, né? Nasce um bebê e nasce uma mãe, nasce uma mulher diferente, a gente muda totalmente. E a síndrome da incapacidade da maternidade, eu acho que acompanha todas as mulheres e todas as mães, né? Aquela sensação de achar que a gente sempre acha que a gente poderia fazer mais, né? E esse sempre achar que a gente poderia fazer mais também é um gatilho para comer errado e comer mais, né? Então tá tudo entrelaçado, né? A ansiedade, a vontade de comer errado. Então, quando a gente tem a rede de apoio, que a gente tem o direcionamento, o cuidado, eu acredito que as coisas elas começam a se organizar melhor, né? Isso. Começa a surgir melhor e as coisas começam a fluir mesmo. Isso. Então, Rose, só uma pergunta, foi difícil? Carol, no início eu achei que seria, mas quando a gente começa a fazer, a gente vê que realmente não é esse bicho de sete cabeças, porque a gente começa a criar as estratégias e pela dinâmica também, né? Como você falou, a gente não fica com aquele plano fixo. Então, a gente vai aprendendo diferentes tipos de estratégias, né? Como a cetogênica, a mediterrânea. Isso faz com que a gente não enjoe daquele tipo de alimento que a gente pode usar de uma outra forma. Tem as receitas também que você vai ensinando. E tem a praticidade. Porque às vezes a gente fica com aquele receio de
vai ser aquela dieta, né? Ou que a alimentação a gente não vai conseguir fazer, ou que pode ser caro e tal. Mas, na verdade, a gente vê que a gente economiza porque a gente passa a saber o que comprar. Né? Eu lembro que eu falei isso contigo, que às vezes eu comprava coisas e até perdia, porque eu nem usava, saía pegando tudo. Então, depois disso, eu comecei a ter um olhar diferente na hora de fazer, de fazer as compras, de comprar realmente aquilo que vai ser necessário para o meu corpo naquela semana ou por um período maior. Passei a me organizar melhor com a questão de ter algo sempre pronto. Por exemplo, eu comprei. Eu não sei se tu lembra que eu comprei um monte de marmitinhas de vidro, porque Sim, até aprendi com coisa mais vocês. linda, eu tenho uma foto aqui. Porque para o congelamento era melhor. Depois eu acabei comprando essas menorzinhas, ó. Para sempre deixar frango desfiado ou uma carne moída numa porção menor, porque quando eu chego do trabalho já é à noite. Então, para descongelar, para colocar uma crepioca, é mais fácil. Então, isso faz com que eu já tenha um franguinho aqui ou uma carninha moída, fazer alguma coisa e não vá cair, por exemplo, no pão, que é mais rápido e já está ali pronto, entende? Então, eu comecei a mudar realmente não só a questão do hábito alimentar em si, mas de toda a minha, sabe, da minha rotina ali mesmo, de outros hábitos que eu tinha, eu consegui ir mudando isso a partir do programa. E isso facilitou realmente demais a minha vida e se tornou fácil, né? Respondendo a sua pergunta, se tornou fácil. Se tornou... Sabe o que acontece também, mães? Às vezes a gente está tão desmotivada que a gente não consegue fazer algo. Agora vamos supor, você tá ali, você começa a fazer algo, daqui a pouco você vê a balança, -3, -4, -5. As coisas começam a acontecer, naturalmente, essa energia, essa vontade de fazer por você, ela vai vir. Porque você fala, hoje eu já perdi 4 quilos, 5 quilos, eu quero continuar, eu quero continuar, eu quero continuar. Então a força também, ela vem dos resultados, né? E fora as estratégias que a gente vai criando. A Mari pediu, deixa essa live salva, que meu bebê tá chorando. Oh, meu Deus, vida de mãe, gente. Essa vida gostosa de mãe. Vocês querem que eu deixe a live salva? Vocês estão acompanhando aqui? Me conta. Eu falei que não ia deixar, porque eu peço pro pessoal vir assistir ao vivo comigo, que é mais gostoso, a gente interage. Então, mães, é isso. Bem importante esse ponto também que você tocou, de não ser uma alimentação cara. Porque muitas das vezes eu falo com as mães, eu digo, gente, vocês vão economizar dinheiro. Né? Vocês vão economizar dinheiro, porque muitas das vezes a gente chega no mercado achando que precisa de muita coisa, sendo que na verdade a gente não precisa, né? Compra materiais que são caros, né? Usa muitos produtos light e diets que têm um valor agregado maior, compra coisas que a gente compra coisas que a gente não tem nem noção que a gente iria precisar, né? E fica ali no mercado, na feira, né, aumentando. E esse dinheiro às vezes vai sobrar para você comer uma pizza no final de semana, para você sair com sua filha, para você sair com seu esposo, né, para você entrar no programa, para você fazer N coisas, né, para você a própria ansiedade vai gerando às vezes você comprar roupas maiores o tempo todo, comprar coisas para tentar se achar mais bonita. E até algo que eu trabalho muito com vocês, eu digo, gente, não compra nada. Porque quando você estiver bem com o seu corpo, você chegar ali, qualquer coisa que você for vestir, você vai se sentir confortável, Isso mesmo. né? Você vai se sentir feliz. Eu peço para vocês não comprarem, né? De calma, vai ter um momento, você vai comprar sua roupa, você vai, não sei, por enquanto não, né? Então, assim, a economia, ela acaba assim, surgindo. Foi bem interessante você falar sobre isso também. Deixa eu só, por favor. Vou assistir de novo amanhã de manhã. Deixa salva que eu tô na Angola, 1 hora da manhã. Odeio. Tá bom, gente, eu deixo. Vocês roubam meu coração. Vocês são lindas demais. Então, gente, muito feliz, Rose, com a sua contribuição, né? E quando eu pensei assim, poxa, eu vou conversar com uma mamãe que realmente não só conseguiu emagrecer, né? Mas consegue manter, mudou a sua mentalidade, né? Como eu sempre digo, assim, o emagrecimento, ele além de ser uma mulher mais bonita, vestir uma roupa melhor, chega Natal e final de ano, agora você se sentir feliz com o espelho, se sentir feliz para tirar suas fotos, além de toda essa questão estética, que também é importante, é saúde. É uma mãe que deixou de usar remédio, né? De usar remédio ali que era controlado, era aquele remédio que tinha que ser usado de uso contínuo, crônico, né? Então, consequentemente, é outra saúde. E a gente sabe também que muitas das doenças, elas vêm da obesidade e do sobrepeso. Então, às vezes, a gente não consegue mensurar o que é um emagrecimento, né? A gente pensa que é uma estética, que a gente pensa assim, não, não é, gente. É uma mãe que realmente também hoje sabe se alimentar melhor a Maria. E é um ciclo de coisas Bons hábitos. boas. Então, assim, muito feliz em saber que você tá aí,
mantendo, tá feliz, né? Veio aqui contar pra gente, contribuir, incentivar essas mães. E uma mãe magra para sempre. E agora a gente tem Amém. troféu também, vai chegar aí, tá? Porque cada dia que passa a gente evolui. Parabéns, Rose. Obrigada, Carol. Obrigada. Como eu Vocês já te falei outra vez também, eu que te agradeço pela sua disponibilidade, né? Porque foi uma experiência que você teve, mas que você não quis ficar só para você, né? Como eu já te falei uma vez, você poderia ter emagrecido e ter seguido como você continuava, né? Com seus pacientes. Mas você entendeu que isso era algo que realmente, para a gente que é mãe, é importante, né? Então, essa sua disponibilidade de estar ali com a gente, acompanhando, de estar incentivando, de estar cada vez mais estudando, se aprimorando, para fazer com que a gente também tenha esse conhecimento. É muito gratificante ter alguém para fazer isso, né? Então, eu também te agradeço, porque foi algo que realmente me transformou. Obrigada. Gratidão. Obrigada, viu? Obrigada de coração mesmo. E assim, vamos ajudar a incentivar outras mulheres para que elas realmente nunca mais vivam enfesadas, É, né? Com autoestima baixa. Enfesada jamais. A gente é só alegria, risada. E se for pra chorar, é de emoção. com certeza, Carol. Então, ó, muitas mamães dando parabéns para você, Rose. E aí, assim, gente, Obrigada, gente. a gente espera, né, no futuro bem próximo. A mãe perguntou se dá tempo de emagrecer daqui pro Natal. Dá tempo de emagrecer muito daqui pro Natal. Agora, quantos quilos, isso é relativo, a gente não pode prometer, nem eu, nem profissional nenhum. Mas a gente tem vários exemplos, né, de 6 quilos em 20 dias, em 11 dias, 11... Isso é independente, né? Eu tive a mamãe que estava aqui 10 quilos, porque ela estava logo no início. Outras. Então, assim, o que importa é o quê? Como eu sempre digo, é você começar. É você se permitir. Porque esse E peso respeitar o seu e processo também, respeitar né, o Carol? Não entrar seu nessa onda da processo. comparação, né? Porque isso Sim, também, né? acaba gerando até uma própria frustração. Isso. Como eu falei, o que motivou a Rose a perder o peso que ela queria, a gente às vezes só vê o resultado final. Mas você tem que pensar, poxa, se daqui para lá eu tô 5 quilos a menos, um exemplo, você já deixou roupa melhor. Se daqui pra lá eu tô 4, daqui pra lá eu tô 5. Se daqui pra lá eu não perdi isso, mas as medidas, porque a gente tem que pensar, pensa em peso, a gente não pensa em medida. É possível, mãe, você consegue. E nesse momento é o que eu bato a tecla. Os resultados que eu mostro para vocês aqui são incríveis e são rápidos, porque existe uma janela de oportunidade do emagrecimento. Então, é mais fácil emagrecer nesse momento. A orquestra do seu corpo, os hormônios, o metabolismo, ele está favorável para aproveitar e perder esse peso nos 12 primeiros meses do bebê, né? Então é mais fácil. Se vocês maratonarem aqui esse Instagram, vocês vão ver o tanto de resultados de mães que, assim como Rose, são mães magras para sempre. Ok. Rose, obrigada, obrigada. Obrigada também, Carol. Tchau, gente. Mais uma vez, muito feliz. Gratidão.